Josa, como vai? Tudo bem? Tudo bom, André? Tudo bem, sim. André, neste vídeo vamos falar sobre uma questão muito interessante também para o futebol brasileiro. A gente pode extrair lições do que acontece em outros lugares, isso é sempre muito importante, até para o benefício do futebol aqui do Brasil, dos nossos clubes. Eu queria tocar num ponto muito interessante, que é a questão do endividamento dos clubes de futebol. Aqui no Brasil, André, a gente tem casos do Corinthians, que tem uma dívida monstruosa, colossal. A gente tem o caso, por exemplo, do Cruzeiro, que deve demais, que deve até o portão, a maçaneta ali do clube. Hoje né, já não pertence em tese ao Cruzeiro mais. A gente tem casos de clubes aí, por exemplo, como alguns que têm dívidas administradas, que tá ok. Tem casos de clubes, por exemplo, que podem chegar a uma situação bastante complexa, como o São Paulo, que é uma crônica aí enfim, não diria de uma morte anunciada, assim, mas é algo que deve aparecer daqui a um tempo, em virtude das gestões do São Paulo. A gente tem também esse problema no Santos. Ou seja, a gente está falando de gigantes endividados aqui no Brasil, que vivem situações muito complexas. Eu queria saber o seguinte: como é a situação na Itália? Na Itália, André, também tem clube grande que se endivida? Sim, Eu queria te perguntar isso. Existe isso? tem. Clubes que se endividam, que têm dívidas e que aumentam próprias dívidas, e que, com a crise devido à pandemia, aumentaram muito a crise, né? Os três maiores times, em termos de últimas décadas, Milan, Inter e Juventus, quase juntos, hoje somam quase 1 bilhão de reais, de euro, perdão, de dívidas, né? No último balanço. Nos últimos 2 anos, chegamos perto disso. Ou seja, se trata de valores elevadíssimos e, de fato, temos aí, por exemplo, um recorde absoluto de dívida do balanço que saiu agora no final de setembro, referente ao ano contábil que vai de metade de 2020 a metade de 2021, ou seja, 30 de junho de 2021, da Inter de Milão com 245 milhões de dívida. Ou seja, entre aquilo que entrou e aquilo que saiu, o balanço é negativo por 245, recorde histórico absoluto de todo o futebol italiano. E a Juventus não está muito melhor, está com 210 milhões de dívida no mesmo período, né? O Milan, que apesar, por exemplo, de ter melhorado, porque teve no 2019/2020 194 milhões de dívida, conseguiu reduzir o passivo para esse ano para 94 milhões, que de qualquer forma permanece um valor alto, né? Permanece por um valor alto. Então, a dívida existe também aqui na Itália e os clubes têm, de fato, que levar em consideração, os torcedores também têm que levar em consideração que isso incide de forma clara, né? Inclusive no mercado, nas ambições do clube, sem dúvida. A gente está falando, portanto, de um problema de gestão que permeia esse endividamento dos clubes, né? Há vários problemas, assim como no Brasil também. A gente percebe que os dirigentes não estão cuidando de uma gestão, não estão cuidando da gestão, não estão adotando práticas, né, para gerir um clube com eficiência, né? E isso acaba gerando essas dívidas também. Ou seja, assim como no Brasil, há muitos clubes italianos que parecem não estão dando muita importância, né? Estão acreditando muito na força da camisa, na tradição, nas suas grandes torcidas, né? Estão deixando de lado práticas interessantes da gestão. Há práticas, muitas práticas nocivas, a gente sabe, muitas que permeiam as ações desses dirigentes, que parece cada vez mais se afasta, inclusive dos seus torcedores em vários aspectos. E essas práticas, na verdade, às vezes há uma série de ações aí que são bem estranhas também, potencialmente enganosas, né, também. Eu queria que você desse pelo menos um exemplo de uma dessas ações que potencialmente é enganosa, que possivelmente pode ser enganosa, que mostra que mais ou menos a coisa aí está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas que na prática a gente sabe que aparentemente trata-se de uma prática enganosa. Você tem algum exemplo desse, André? Sim, sim. Você sabe que a Juventus e a Roma são clubes que têm a própria avaliação, eles são clubes por ações, né? Ou seja, tem um pacote majoritário,
mas uma parte das próprias ações são cotadas na Bolsa. Isso demanda uma transparência na questão dos balanços maior do que a própria lei sobre uma empresa privada, né? Sabemos que na Itália todas as empresas são constituídas são de propriedade de ou empresas ou de privados que devem obedecer às leis italianas em relação à transparência do balanço. Mas as empresas que são cotadas na Bolsa de Milão têm exigências maiores. Então, o que acontece? Um caso que veio à tona recentemente, por exemplo, o caso da supervalorização. Em italiano chama de plusvalenza. A Juventus, por exemplo, está sendo indagada, isso não se deu muito ressalto, mesmo porque é uma indagação preliminar, digamos, uma forma de verificar se existem ilícitos por supervalorização. Alguma coisa que é uma prática, como vocês disseram, potencialmente enganosa, porque, de fato, salta aos olhos, por exemplo, situações de que jogadores do Sub-23 da Juventus, que, de fato, fazem o campeonato da terceira categoria, são vendidas, por exemplo, por 5 milhões de euros para outro clube. Pode ser o Genoa, como aconteceu, como o Barcelona, fora da Itália. Agora, essa venda de um jogador da canteira, que tanto teve custo zero, vai no balanço ser considerado como um ativo de 5 milhões. Então, eu estou vendendo um jogador, de fato, que depois o Barcelona, o Genoa, acaba emprestando para o outro clube da terceira categoria na Itália. Um jogador que custa 5 milhões de euros. Isso é praticamente impossível, né? É claro que, do ponto de vista burocrático, você pode fazer essa operação e dizer, bom, se eu avalio 5 milhões e o outro compra por 5 milhões, tudo bem. Mas aí daí onde que se configura o possível ilícito. O fato de você estar supervalorizando um objeto, nesse caso, o valor de um passe de um jogador, somente para poder fazer um balanço um pouco melhor do já desastroso que fazendo várias operações igual essas. E isso maqueia o balanço. E isso não é permitido. Não, no caso, a gente está falando, por exemplo, de quando o Barcelona se associa a um tipo de negócio desse, a gente está falando também de problemas ali, possivelmente, no próprio Barcelona. Sim. Ou seja, são gigantes aí se comprometendo com práticas que potencialmente são enganosas, né? Para se safar, enfim, é uma situação bastante complicada. Esse é um exemplo de como tem sido a gestão também, porque a gente pensa que só aqui que a gestão é ruim. Isso não acontece. Agora, aqui no Brasil, André, em relação a dívidas, a gente tem clubes que estão vivendo em situações anormais, insustentáveis. Temos o exemplo do Cruzeiro, que hoje é uma equipe na Série B do futebol do Brasil, não conseguiu subir na temporada passada, não deverá subir nessa temporada. A qualquer momento a FIFA deve chegar no Cruzeiro castigando ainda mais o clube, rebaixando-o a terceira divisão, a quarta divisão do futebol do Brasil. O Cruzeiro está à beira de uma bancarrota completa aí. É possível que em algum momento deixe de existir, e mesmo que alguém compre a marca, começaria na quarta divisão do futebol mineiro, provavelmente até com um outro nome, né? Então, a gente está falando, por exemplo, da destruição de um patrimônio da cultura futebolística brasileira, que é o Cruzeiro. Outros clubes podem, por que não, num certo momento, chegar a uma situação dessa, porque estão percorrendo caminhos muito parecidos. É o caso do Corinthians, que tem uma dívida astronômica, colossal, hoje tem feito grandes investimentos na contratação de jogadores. Não é muito claro, inclusive, o que o Corinthians está pagando para esses jogadores, qual é o salário que o Corinthians paga por esses jogadores. É normal, contudo, que hoje muitos pensem que a situação do Corinthians é a pior, mas tem outros clubes aí também que pouco se fala, que flerta tão bem com essa situação. É o caso, por exemplo, do Santos, que vem de gestões aí pavorosas nos últimos anos, inúmeras gestões pavorosas, e a cereja do bolo foi a gestão do Pérez, a última gestão do Santos, que agora deixou um grande problema para Andrés Ruedas resolver, até que está fazendo ali tal um esforço interessante, uma gestão interessante, mas é muito complicado hoje o trabalho do Ruedas para recuperar esse Santos, o Santos que flerta também aí com precipício. Um outro clube que pouco se fala é o São Paulo, né, que também teve um vídeo, inclusive no canal do Josa Novales, falando dessa situação, um vídeo, uma live, entrevistando um especialista em São Paulo, falando da situação problemática do clube do Morumbi.
que provavelmente não tem, por exemplo, tem as suas próprias armadilhas internas, como, por exemplo, o processo eleitoral, que manda sempre para a presidência alguém do tal alguém do tal clube social, né? O clube social hoje domina o São Paulo, o futebol não manda em nada no São Paulo, os presidentes são pessoas que precisam aí ter uma relação de muita, digamos, aparentemente promíscua, né, com o pessoal do clube social, né, esse pessoal do clube social que representa 0,000% aí, quase nada do que é a torcida do São Paulo. Então, o São Paulo também flerta com essa crise e outros grandes clubes do Brasil também flertam aí com uma crise muito grande. E assim como o Cruzeiro pode deixar de existir, evidentemente que esse caminho vem sendo trilhado por outros também, diferentemente do passado, em que gestões horrorosas dos nossos clubes aparentemente não geravam problema nenhum, hoje gera. O próprio Atlético Mineiro também tem uma dívida aí, só que tem um mecenas aí que está dizendo, está aparecendo na mídia para falar que está tudo muito bem, que ele segura a onda, pelo menos no Galo tem esse mecenas falando que segura muito a onda. Agora, o fato é o seguinte, há clubes brasileiros gigantes que têm dívidas terríveis, que pode problematizar muito as suas vidas futuramente, não tão futuramente assim, né? E há esses gigantes italianos com dívidas monstruosas. A questão é o seguinte, André, qual é a diferença? Qual é a diferença entre os clubes italianos que têm muitas dívidas, né, esses gigantes italianos, e os gigantes brasileiros? Os nossos podem perfeitamente ter problemas como o que o Cruzeiro enfrenta. E no caso dos clubes italianos, qual é o problema? Qual é a diferença, nesse caso, dos italianos endividados para os clubes grandes endividados do futebol do Brasil? Exatamente, vou colocar um acento sobre a questão grande, né? O clube de grande, porque clubes pequenos na Itália já quebraram. O Chievo foi o último. Certo. Inclusive, na entrevista do canal Calcio Parlato com o Sartori, que foi diretor esportivo por 4 anos no Chievo, ele fala, lamenta essa situação, mas era um clube, digamos, não tão grande, mas que chegou a fazer preliminar de Champions League, né? E quebrou para questões de má administração financeira, né? Isso aqui são dados que estão sendo avaliados, inclusive judicialmente, como se chegou a isso, mas aí se você está falando sobre grandes clubes, né? Aí que está a diferença. Um grande clube italiano, Milan, Inter e Juventus, vamos colocar Milan e Inter, por exemplo, e o Juventus um caso um pouquinho à parte, mas tem um potencial ativo muito grande. Então, se o clube está devendo, está com um balanço pavoroso, pode pedir um empréstimo por um fundo, o que a Inter está fazendo. Vai o Suning, proprietário do grupo da Inter de Milão, empresa chinesa, representada pelo Zhang, muito grande. Agora, o que acontece? Esse grupo chinês está em dificuldade financeira grande. E essa dificuldade financeira grande está sendo piorada pela crise da Evergrande, ao qual esse grupo Suning emprestou 2 bilhões em épocas não suspeitas, em 2017, e hoje comprando ações dessa empresa. Essas ações da empresa valem 4 vezes menos. Então, prejuízo gigantesco. Isso tudo se reflete com todos em todas as parcerias, em todos os investimentos que esse clube chinês, que essa empresa chinesa está fazendo, inclusive na Inter. O que acontece? Para poder salvar e poder pagar os salários, esse é outro assunto, inclusive, que um dia nós vamos tratar, a questão de salário, que também se atrasaram na Itália, como se resolve isso, mas para não causar problemas maiores, empresa Suning vai para um fundo que empresta dinheiro. O fundo já emprestou para a Inter de Milão 250 milhões. Com garantia do quê? Aí que está a diferença. A garantia do próprio clube. Porque aí o caso do clube tem tudo, a parte física, a parte da estrutura, o ativo dos jogadores é de um proprietário só. E aí que está a diferença. Uma das vantagens do clube empresa é essa. Tem muita desvantagem, tem algumas vantagens, tem alguma desvantagem, mas esse fato é de que uma pessoa jurídica vai para outra e diz: me empresta 250 milhões de euros. Eu falo assim: eu te empresto, juros tanto, mas eu quero a garantia. Qual a garantia? A garantia é tudo isso aqui que você vê. Todos os jogadores, o centro de treinamento, a parte esportiva, a parte... valor disso tudo, tanto. Essa é a minha garantia. Está feito o empréstimo. 250 milhões para a Inter de Milão foram suficientes, mas nem para começar a brincadeira. Tanto que está negociando mais um empréstimo de 400 milhões.
Inclusive porque está vencendo uma das parcelas agora no final do ano e não tem condições de pagar, possivelmente. Então, está renegociando mais um empréstimo, 400 milhões, onde vai, de fato, colocar sob a mão desse fundo, que é um fundo americano, a possibilidade de, se não pagar a parcela, tudo fica de troca de propriedade. Ou seja, a Inter não vai ser mais da empresa Suning, vai ser da Oaktree que está fazendo o empréstimo. O que aconteceu exatamente com o Milan anos atrás, quando chineses também compraram o Milan, pegaram o empréstimo com o Grupo Elliott, e o Grupo Elliott, quando fui querer a parcela do pagamento, ao não ser pago, virou dono do Milan. Até hoje. Isso é a situação. Assim, digamos, se resolve, entre aspas, o problema, porque você não está resolvendo o problema na raiz, que é aquela de não fazer dívida. Não vamos esquecer esse ponto, porque se continua contratando jogadores caríssimos, valores altíssimos, tudo o mundo do futebol está indo para cima em vez de ir para baixo. A compra do Newcastle, por exemplo, vai inflacionar por parte do fundo da Arábia Saudita, muito provavelmente vai inflacionar os valores. Porque quero comprar todos os maiores jogadores, pagar mais, então aqueles que estão sendo retidos, para ser retidos eu vou ter que dar um aumento de salário. Isso tudo vai contra exatamente o que o futebol precisa, sobretudo na Itália. Uma redução significativa de custo é uma gestão melhorada, uma gestão melhor, que nesse momento, na Inter de Milão, não parece estar tendo. Ou seja, de qualquer maneira, o clube trocando de dono, a marca segue, a marca continua, né? O clube continua, e para o torcedor, de certa forma, isso em termos não importa tanto, né? Porque o seu time continua lá trocando, evidentemente, de dono. Então é uma grande vantagem aí que os clubes grandes da Itália apresentam em relação aos clubes grandes aqui do Brasil, que, como por exemplo, o Cruzeiro pode ter um problema de, a qualquer momento, deixar até mesmo de existir como marca Cruzeiro. Então é uma grande diferença aí que a gente tem no futebol italiano. Agora, como você disse, isso não significa que os dirigentes não têm que trabalhar melhor a gestão do seu clube para que este problema de endividamento não aconteça. Enfim, é isso, Andréia. Agradecer aos amigos aqui do Caute Paralato. Quero que vocês que assistam o vídeo, divulguem nosso canal para os amigos de vocês, deixem like aí nos nossos vídeos também, tá? Curta o nosso vídeo, deixem like. Você que é inscrito, ative o sininho. André, mais alguma coisa, meu amigo? Só isso mesmo, e vamos tocar mais assuntos sobre esse, porque são assuntos que têm coisas em paralelo, como a questão dos salários. Possivelmente a gente pode tocar esse assunto, como que atraso de salário é resolvido ou não resolvido na Itália e vice-versa aqui no Brasil. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.